das Crianças! Dia das Crianças! Olá, crianças! Olha que legal onde a gente tá! Nós estamos começando um novo mês e também estamos começando uma nova série. E a nossa série do mês é Mão na Massa, vale a pena esperar. O que será que vale a pena esperar? Olha quantos doces a gente tem na mesa, né? Quem nunca foi ao aniversário e ficou esperando aquele momento de comer aquele bolo gostoso, ou esperando o momento de comer o doce, ou quando a mamãe e o papai deixam a gente comer o doce só no final de semana. E aí a gente tem que ficar esperando um tempão o final de semana chegar pra gente comer o nosso doce. Ou então quando a gente põe aquele bolo gostoso no forno e tem que ficar esperando ele ficar pronto. Por isso, esse mês a gente vai falar sobre paciência. Paciência é esperar até mais tarde pelo que você quer agora. E esse mês nós temos um novo versículo para decorar. E ele é bem curtinho, hein? Repitam comigo, eu vou falar bem devagar. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27, 14. E nós temos um gesto para ajudar a decorar esse nosso versículo. E ele diz assim, ó, e faz assim, então façam comigo, fiquem em pé e façam comigo. Esperem no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Muito bem, crianças, hoje a nossa história vai falar sobre um homem lá da época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. É uma história que está na Bíblia, então pegue a sua Bíblia, corre lá. É uma história muito legal que vai falar sobre paciência também. É uma história que está lá no Evangelho de Lucas. É uma história... Calma, crianças, calma. Tenham paciência, porque a nossa história já vai começar. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Todos com as Bíblias em mãos? Muito bem. Quando Jesus nasceu, há mais de 2000 anos atrás, sua mãe Maria e seu pai levaram ele até Jerusalém. Ele tinha um pouco mais de 6 semanas de vida, porque era muito comum do povo judeu oferecer um sacrifício nessa época do ano e nessa idade. Então eles levaram Jesus até Jerusalém. Lá tinha um homem chamado Simeão, um homem que estudava muito as Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Simeão? Abre sua Bíblia. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25. E ele diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Crianças, naquela época a gente não tinha rede social. Simeão não tinha um perfil no Instagram. Mas vamos imaginar que ele tivesse. Seria algo mais ou menos assim. Olha o que ele diz. Hora da introdução. Para aqueles que são novos por aqui, sou Simeão. Eu moro em Jerusalém e passo muito tempo no templo, lendo as Escrituras. Acompanhe enquanto eu compartilho o que eu aprendi. Como eu disse, a Bíblia diz também, Simeão era um homem muito justo e piedoso. Olha esse daqui. Minha amiga Ana tirou essa foto minha fazendo o que eu mais gosto, falar com Deus no templo. Estou muito grato por ele querer falar comigo também.
Simeão, ele orava diariamente. Ele era um homem temente a Deus e que estudava as Escrituras. Ele estava sempre no templo. Simeão sabia o que o profeta Isaías queria dizer em seu livro. Olha só, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Olha só o que ele falou sobre isso. Pensando muito sobre essa palavra de Isaías ultimamente. Simeão, ele sabia da promessa que Deus tinha feito para o povo de que enviaria um Salvador. E ele aguardava por essa promessa. Um dia no templo, o Espírito de Deus falou com Simeão e disse a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador. Olha que promessa interessante, crianças. Mas a gente não sabe, a Bíblia não diz quando exatamente isso aconteceu, quanto tempo essa promessa foi feita para Simeão, até que Jesus nascesse. A gente não sabe, mas ele recebeu essa promessa um dia no templo, que o Espírito Santo falou: você não vai morrer antes de conhecer o Salvador. Olha que legal! E olha só o que ele diz sobre isso. Hoje foi um bom dia. Não posso dizer mais agora, mas fiquem ligados. Simeão, ele acreditou na promessa de Deus. E sabe o que ele fez, crianças? Ele esperou pacientemente no Senhor. Olha só o que ele diz nessa imagem. Pode demorar um pouco até que eu possa compartilhar mais, mas não se preocupe. Vai valer a pena esperar. Olha essa então, estado de espírito. Veja a última legenda. Mais uma vez, Simeão ele ficou esperando para ver o Salvador. Um dia, o Espírito levou Simeão até o pátio. Olha isso, olha nessa imagem. Hoje é o dia, a caminho do templo. Simeão foi ao templo e ficou no pátio. Lembra no começo da história que eu falei para vocês que Maria e José estavam levando Jesus até Jerusalém? Muito bem, crianças, eles estavam indo lá no templo, no mesmo lugar que Simeão estava. E qual foi a promessa que Simeão recebeu do Espírito de Deus? Isso! Falou que ele não morreria antes de ver o Salvador. E ele estava ali, prestes a conhecer Jesus. Olha só essa outra publicação de Simeão. Lê aí junto comigo. Isso é o que eu estava esperando. Não acredito que o dia finalmente chegou. Jesus, Filho de Deus, em meus braços. Obrigado, Deus. Simeão estava com Jesus nos braços, crianças. Maria e José encontraram Simeão no templo e ele teve a oportunidade de ter em seus braços o Salvador. E Simeão sabia, naquele momento, que Jesus era o Salvador prometido de Deus. Abre lá em Lucas 2, de 29 a 32. Vamos ler juntos. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. José e Maria ficaram surpresos com o que Simeão disse a respeito de Jesus. Eles estavam vendo ali que realmente Jesus era o Filho de Deus. Quando Maria e José estavam grávidos, quando eles souberam a respeito da gravidez de Jesus, eles já sabiam que seria o Salvador. Mas ao passar do tempo, com o passar dos anos, essas coisas iam se reafirmando e as pessoas falando, e cada vez mais eles podiam ver que de fato Jesus era o Salvador prometido. E mais uma vez no templo, eles tiveram essa experiência de ouvir Simeão dizer que Jesus era o Salvador, aquele a quem ele tanto esperava, quem Deus prometeu a ele que ele veria. E ele abençoou a vida de Maria e de José.
Olha só como seria nas redes sociais de Simeão essa bênção para esses dois. Grandes coisas à frente para esta família. Hashtag Deus abençoe. Que engraçado, né? Mas Simeão sabia de todas essas coisas. Olha que especial, crianças. Deus é um Deus que faz promessas até hoje. Deus é um Deus que promete muitas coisas pra gente também. E a gente precisa esperar as promessas do Senhor se cumprirem. Simeão esperou por muitos anos, a gente não sabe quanto tempo, mas ele esperou. E que alegria que ele teve quando viu a promessa se concretizar, quando ele teve Jesus nos braços, quando ele pôde ver o Salvador. A gente não sabe quanto tempo isso passou. Talvez demore para você e para mim também, mas a gente precisa crer e esperar com paciência o tempo do Senhor. E esperar as promessas do Senhor se realizarem na minha vida e na sua vida também. Quando você tiver que esperar, lembre-se que Deus é contigo. Deus foi com Simeão todo esse tempo. Ele não deixou de crer, ele esperou com paciência e Deus prometeu. Deus cumpriu a sua promessa. Por isso nós devemos esperar no Senhor. E quando a gente espera nele, a gente pode confiar e acreditar que ele está com a gente. Vamos fazer essa oração e pedir para Deus para que ele nos ajude a aguardar pacientemente no Senhor e crer nas suas promessas, sabendo que ele vai estar com a gente todos os dias. Então feche os seus olhos e faz essa oração comigo. Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus fiel e é um Deus que está com a gente o tempo todo. Ajuda a gente a confiar em Ti. Ajuda a gente a saber que o Senhor vai estar com a gente nesse momento de espera. E que possamos esperar pacientemente no Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina sobre essas coisas. Precisamos aprender do Senhor tudo isso. Nos ajuda, é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, você teve que esperar muitas coisas na sua vida. Aquela viagem que você tanto esperava, ou aquele bolo do forno, como eu falei no começo para vocês, ou então aquelas férias que a gente não vê a hora de chegar. A gente está constantemente esperando muitas coisas. Na nossa vida com Deus, crianças, a gente vai ter que esperar muitos momentos. Deus nos promete coisas e a gente tem que esperar essas coisas acontecerem. Mas nesse tempo de espera, Ele está sempre com a gente. Nesse tempo de espera, Ele está ensinando a gente muitas coisas que a gente precisa aprender até chegar lá. Deus todo dia está trabalhando no nosso coração, está falando com a gente com o nosso coração. E a gente pode esperar e confiar que Ele está sempre com a gente em todos esses dias. Crianças, foi muito bom estar com vocês hoje. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco da Bíblia com vocês. E lembrem-se disso. Meditem na Bíblia todo dia. Orem, leiam a Bíblia, peçam para o papai e para a mamãe para lerem a Bíblia com você, para orar com você, para a gente aprender sobre essa grande história de Deus para a nossa vida, para as nossas vidas e para a nossa família. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!